A Bíblia, um farol para bilhões, um guia para a vida, para o amor, para ter fé. Mas e se eu te disser que algumas partes dela, que são sagradas há milênios, também podem causar um tremendo debate? Ao longo da história, certos trechos da Bíblia geraram discussões acaloradas, colocando em xeque nossa noção de certo e errado, de justiça e até da natureza de Deus. Bora mergulhar de cabeça nas 10 passagens bíblicas mais polêmicas da atualidade, desvendando as controvérsias e as perguntas que elas levantam? Jó, um homem justo com uma fé inabalável e temente a Deus, vivia cercado de bênçãos e prosperidade. Mas, de repente, o destino resolveu dar uma rasteira no pobre Jó. Uma tragédia atrás da outra transformaram a vida dele num mar de sofrimento e desespero. Mas por que Deus permitiria que coisas ruins acontecessem com pessoas boas? Seria um teste de fé? Um castigo por pecados escondidos? Ou um mistério que a gente não consegue decifrar? A história de Jó ecoa até hoje. Um exemplo do enigma que é o sofrimento humano e a busca por justiça divina num mundo que, às vezes, parece um completo caos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas palavras de Jesus marcaram a história. Mas e aí? O que acontece com quem segue outros caminhos, outras religiões, ou quem não tem religião nenhuma? Será que a condenação eterna é o destino deles? A ideia de que só existe um jeito de alcançar a salvação causa polêmica há séculos, dividindo religiões e levantando dúvidas sobre o amor e a justiça de Deus. Seria um abraço para todos ou uma porta fechada para muitos? No fundo do baú da fé cristã, encontramos uma profecia enigmática, um livro que tanto fascina quanto apavora há séculos, o Apocalipse. Este texto, repleto de simbolismos e visões, tem sido objeto de estudo e debate por teólogos, historiadores e curiosos ao longo dos anos. As palavras constroem um cenário do fim do mundo, com direito a bestas, pragas e uma baita tribulação. É um relato que mistura o medo do desconhecido com a esperança de um novo começo. Dragões de 7 cabeças, o número da besta, 666, a marca que separa os bonzinhos dos condenados. Esses símbolos são carregados de significados profundos e têm sido interpretados de diversas maneiras ao longo dos séculos. Mas e aí? O que tudo isso significa? Será que essas imagens e números são apenas figuras de linguagem ou têm um significado mais literal e concreto? Seriam apenas metáforas para os perrengues da vida ou previsões literais do fim do mundo? A interpretação dessas passagens varia muito, dependendo da perspectiva de quem lê. Para alguns, o Apocalipse é um mapa do futuro, um guia codificado para entender os eventos que levam ao juízo final. Eles veem nas palavras do texto uma previsão detalhada dos acontecimentos que ainda estão por vir. Guerras, fome e desastres naturais são vistos como sinais de que as profecias estão se realizando. Cada evento catastrófico é interpretado como uma peça do quebra-cabeça apocalíptico. Já outros enxergam o livro como uma alegoria, uma mensagem de esperança e superação da opressão, escrita quando os primeiros cristãos estavam na mira da perseguição. Para eles, o Apocalipse é um texto de resistência e fé. A verdade, como sempre, pode estar em algum lugar entre essas duas vertentes. Talvez o Apocalipse seja uma mistura de ambos, um texto que fala tanto do futuro quanto das lutas e esperanças do presente. Na história da humanidade, poucos atos são tão baixos quanto a traição de Judas Iscariotes. Este evento, que ocorreu há mais de 2000 anos, ainda ressoa profundamente em nossa consciência coletiva.
Judas era um dos 12 apóstolos, escolhidos a dedo por Jesus para espalhar sua mensagem de amor e redenção. Ele caminhou ao lado de Jesus, testemunhou milagres e ouviu seus ensinamentos. No entanto, Judas o entregou aos inimigos por míseras 30 moedas de prata. Um preço insignificante para a vida de um homem tão extraordinário. Mas o que leva alguém a trair um amigo, um mestre, o próprio Filho de Deus? Ganância? Decepção? Ou talvez uma combinação de fatores complexos e profundos? Ou será que ele foi manipulado por forças malignas? A influência do mal pode ser sutil e insidiosa, levando alguém a cometer atos impensáveis. Teólogos e estudiosos tentam entender as motivações de Judas há séculos, buscando respostas nos evangelhos e na mente humana. Eles analisam cada palavra, cada ação, tentando desvendar o mistério, buscando respostas nos evangelhos e na mente humana. Eles tentam compreender o que realmente aconteceu. Alguns acreditam que Judas queria acelerar a chegada do reino de Deus na terra, interpretando errado os ensinamentos de Jesus. Talvez ele pensasse que estava ajudando a cumprir uma profecia. Ele pode ter acreditado que sua traição era um meio para um fim maior. Outros defendem que ele era um instrumento do destino, cumprindo um papel já escrito no drama da crucificação. Um peão em um jogo divino. Judas pode ter sido apenas uma peça em um plano maior. Seja qual for a razão, a traição de Judas serve como um alerta sobre a fragilidade da lealdade e as consequências da ambição egoísta. Sua história é um lembrete sombrio de como a confiança pode ser quebrada e as consequências da ambição egoísta. A história de Judas nos faz refletir sobre nossas próprias ações e motivações. A história dele nos faz questionar: será que conhecemos de verdade quem está ao nosso redor? Será que podemos confiar plenamente nas pessoas que nos cercam? E será que a gente entende a complexidade do bem e do mal dentro de cada um de nós? A traição de Judas nos lembra que todos nós temos a capacidade de fazer o bem e o mal e que devemos estar sempre vigilantes. No princípio, segundo o livro de Gênesis, Deus criou o céu e a terra. Em 6 dias, ele botou o universo para funcionar, separou a luz da escuridão, criou oceanos, continentes e deu vida a todos os seres vivos. Cada detalhe, cada criatura, foi moldada com um propósito divino, refletindo a grandiosidade e a sabedoria do Criador. Essa história da criação, passada de geração em geração, é a base da fé de milhões de pessoas no mundo todo. Para muitos, ela não é apenas um relato antigo, mas uma verdade viva que guia suas vidas e suas crenças. Mas aí, no século XIX, uma nova teoria chegou para causar: a evolução de Charles Darwin. Essa teoria revolucionária desafiou as crenças estabelecidas e ofereceu uma nova perspectiva sobre a origem da vida. Darwin propôs que a vida na Terra não foi obra divina instantânea, mas sim um processo lento e gradual de seleção natural, que rolou durante milhões de anos. Segundo ele, as espécies evoluíram através de pequenas mudanças ao longo do tempo, adaptando-se ao ambiente para sobreviver. Esse choque entre a fé e a ciência moderna gerou um debate que continua aceso até hoje. De um lado, temos a visão tradicional e religiosa, e do outro, a perspectiva científica que busca entender o mundo através de evidências e experimentos. De um lado, os criacionistas defendem a interpretação literal da Bíblia e rejeitam a evolução como uma ameaça à fé. Para eles, aceitar a evolução seria negar a palavra de Deus e a essência de suas crenças. Do outro, os defensores da ciência argumentam que a evolução é um fato comprovado por fósseis, genética e outras áreas da ciência. Eles veem a teoria da evolução como uma explicação lógica e bem fundamentada para a diversidade da vida na Terra.
Essa batalha de ideias levanta questões profundas sobre a natureza da verdade, a validade da fé e os limites da compreensão humana. Ela nos força a refletir sobre como conciliamos nossas crenças pessoais com as descobertas científicas. É um debate que vai além da religião e da ciência, mexendo com quem somos e de onde viemos. Ele toca em questões existenciais e filosóficas, desafiando-nos a encontrar um equilíbrio entre fé e razão, tradição e inovação. A história de Jefté nos transporta para um tempo de guerras e sacrifícios. Líder em tempos difíceis, Jefté se viu diante de um desafio enorme, uma batalha que decidiria o destino do seu povo. Desesperado, ele fez uma promessa a Deus, um voto arriscado em troca da vitória. Se ele voltasse para casa como vencedor, ofereceria a Deus o primeiro ser vivo que saísse da sua casa para recebê-lo. A vitória veio, mas com um preço altíssimo. Ao cruzar a porta de casa, quem o recebeu com alegria não foi um animal, mas sim sua filha, sua única filha, dançando para celebrar a vitória do pai. A história de Jefté nos coloca diante de questões eternas. Até onde vai a fé? Podemos questionar uma promessa feita a Deus? Qual o verdadeiro significado de sacrifício? As histórias de Sodoma e Gomorra ecoam através dos tempos como um alerta. Duas cidades prósperas, transformadas em pó e ruínas, punidas, segundo a Bíblia, pela depravação e perversão de seus habitantes. Mas o que realmente aconteceu nesses lugares? Será que a fúria divina se abateu sobre eles em uma chuva de fogo e enxofre, como dizem os textos antigos? A história de Sodoma e Gomorra levanta questões complexas sobre justiça divina, a natureza do pecado e o preço da imoralidade. Seria a destruição total a única resposta para a transgressão? Ou haveria espaço para arrependimento e perdão? Ao olhar para as ruínas do passado, somos desafiados a confrontar nossos próprios erros e buscar um caminho de compaixão e compreensão em um mundo que muitas vezes parece estar à beira do abismo. O livro de Números nos coloca diante de um dos episódios mais perturbadores da Bíblia, a ordem de Deus para que Moisés e os israelitas exterminassem os midianitas. Uma guerra santa, ordenada pelo próprio Criador, que resultou em um massacre brutal. Mulheres e crianças só foram poupadas para se tornarem escravas. Como podemos conciliar a imagem de um Deus misericordioso com a ordem de uma matança tão cruel? Será que a violência, em alguns casos, se justifica em nome da fé? A narrativa de Números 31 nos coloca em um dilema moral e teológico. Podemos questionar a palavra de Deus? Até que ponto a obediência cega pode ser perigosa? As perguntas ecoam através dos tempos, desafiando nossa compreensão da fé, da violência e da natureza complexa da moralidade em um mundo onde a linha entre o bem e o mal, muitas vezes, parece nebulosa. Ao longo da história, as palavras de Efésios 5, 22 a 24 ecoaram, orientando as mulheres a se submeterem aos seus maridos como ao Senhor. Mas o que essa submissão significa no mundo de hoje? As interpretações variam muito. Alguns enxergam como uma ordem para a mulher obedecer cegamente, uma estrutura em que o homem é o líder inquestionável. Já outros argumentam que submissão não é sinônimo de inferioridade, mas sim de respeito mútuo e uma parceria equilibrada. Afinal, o próprio versículo continua dizendo que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. Será que a submissão não seria, então, um ato de amor e devoção mútua, um reflexo do próprio amor de Deus? O debate continua. A história de Caim e Abel,
A primeira tragédia da humanidade termina com um ato terrível, o assassinato. Caim, cego de inveja, tira a vida do próprio irmão e recebe uma sentença divina cruel. Agora, maldito és tu pela terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão, declara o Senhor. A partir daquele momento, Caim se torna um fugitivo errante, marcado pela culpa e condenado a vagar pela terra. Mas a maldição de Caim não é só um castigo individual. Ela representa o peso do pecado, a mancha que a violência deixa na alma. A história de Caim nos leva a questionar: será que carregamos as marcas dos erros do passado? Até que ponto somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências que ecoam através das gerações? A maldição de Caim serve como um lembrete atemporal da natureza destrutiva do pecado. E chegamos ao fim da nossa jornada pelas passagens bíblicas mais desafiadoras e polêmicas. Vimos como a interpretação desses textos sagrados pode variar, gerando debates e reflexões profundas sobre a natureza humana, a fé e a moralidade. E essas foram apenas algumas das passagens bíblicas mais polêmicas da atualidade. A Bíblia é um livro cheio de mistérios e significados profundos, e como vimos, cada um pode ter sua própria interpretação. O importante é manter o diálogo aberto, refletir sobre os ensinamentos e buscar sempre entender melhor. Qual dessas passagens você achou mais difícil de entender? Ou você tem uma interpretação diferente? Conta pra gente nos comentários e vamos continuar essa conversa. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre a Bíblia. Até a próxima!